você acompanha aqui no Roda Viva uma entrevista com Dilma Rousseff, que é candidata do PT à presidência da República pelo PT. Candidata Dilma, gostaria também que esclarecesse um pouco aqui para o nosso telespectador algumas questões, acho que bastante importantes, do que diz respeito à economia que o próximo presidente da República vai herdar, seja a senhora ou qualquer um outro. O Brasil assinou agora com o G20, uma disposição, essa disposição diz que até 2011 vai haver corte de gasto no governo de um lado. Todos eles concordaram com isso, inclusive o ministro Manteiga serão lá pelo Brasil. Você sabe o custo de gasto de quem, né? O custo de gasto do Estado, suponho. Não, dos países desenvolvidos. Sim, mas só deles, dos emergentes, não? Não. Os emergentes vão continuar gastando? Não. E o corte de gasto deles, dos países desenvolvidos, viu, Heródoto, está condicionado também à manutenção das políticas de crescimento, para que o ajuste dos países desenvolvidos não signifique uma redução drástica dos mercados dos países emergentes. Então, agora, eu fiz essa introdução pensando no seguinte: então, se não tivermos cortes de gastos, como é que o próximo governo vai tratar da questão da Previdência Social, que o ano passado teve um prejuízo, teve um assinalado de mais de 42 bilhões de reais, 42,6 bilhões de reais, e esse ano os aposentados, aqueles que ganham acima de um salário, tiveram um pouquinho acima, né, da reposição apenas da inflação, tiveram um ganho real, o que vai fazer com que essa conta seja ainda mais, esse déficit seja maior esse ano. Como é que o novo presidente vai ter que tratar dessa questão? Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho e dizer o seguinte: não tinha o menor sentido em que o receituário para os países desenvolvidos que cometeram barbaridades na área financeira, com seus bancos, com seus governos, seja o mesmo receituário aplicado a países emergentes que não têm o mesmo problema. É como se a gente fosse obrigado a tomar o remédio, porque ele é amargo, eles não estão gostando, e nós, por solidariedade apenas, que seria uma solidariedade um tanto ou quanto burra, fôssemos tomar o mesmo remédio. Então, nós não precisamos tomar esse remédio, então, é isso? Esse remédio não é nosso. O Estado nós não vamos fazer, eles têm de reduzir o déficit deles em 50%. Ministra, é uma redução brutal. Por quê? Porque você vai olhar o seguinte: falam que nós temos uma dívida muito alta. Não é verdade. Compare a nossa dívida líquida sobre PIB com a dívida líquida dos países europeus, com os Estados Unidos e com o Japão, e o que você vai ver? Que nós somos hoje um dos países que tem a menor dívida líquida sobre PIB, que tem um déficit nominal bastante baixo. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa independente do G20. A gente quer reduzir o endividamento. Se você olhar as projeções, a nossa projeção é de queda do endividamento. Aliás, desde o início do nosso governo, o endividamento, dívida líquida sobre PIB, passou do nível de 60 para 42,2 agora, em abril. Ministra, e por que, na sua opinião, o Brasil não consegue reduzir a taxa de juros para níveis internacionais? Estava caminhando para isso até o início da crise, para a taxa de juro real se aproximar de níveis internacionais. Veio a crise, o Brasil está de novo num processo de aumento de taxa de juros ainda durante essa crise, quando o resto do mundo está aí perto de taxas negativas de juros, e o Brasil não consegue vencer essa questão. Vera, os outros países, principalmente os países desenvolvidos, estão com taxas próximas de zero, sobretudo porque eles precisavam disso como sendo uma das medidas anticíclicas que eles estavam tomando. A partir de um determinado nível, eles baixaram a meio, que equivale a zero. Né? Eles fizeram isso, é medida anticíclica deles. Não é porque eles estão... o que eu quero dizer é o seguinte: eles não estão fazendo isso por serem saudáveis. Eles estão fazendo isso porque estão metidos numa situação extremamente complicada. Eles tinham grandes passivos. Se eles não derrubam a dívida, eles não conseguem fazer a rolagem do passivo deles. No nosso caso, Vera, eu acho que nós caminhamos a passos céleres para a redução das taxas de juros. Só que a gente tem de ter responsabilidade. Você não reduz a taxa de juros só falando o seguinte: eu quero reduzir a taxa de juros. Eu acho que para a gente reduzir de forma sustentável, nós vamos ter de manter duas coisas:
decrescente a dívida líquida sobre PIB e o déficit nominal. Eu acredito que neste prazo de 2011 até 2014, mantido o crescimento do Brasil em torno dos 5, 5,5, 4,5, nós vamos conseguir convergir para taxas de juros internacionais.